o desafio das pesquisas é muito grande. Eu já disse aqui para você e repito, é o grande primeiro passo do processo. Quando você tem minimamente a documentação do seu antepassado, você já tem um ponto de referência para o seu processo de cidadania. Entenda que algumas pessoas nos procuram e elas falam assim, eu não quero fazer agora, eu não quero começar imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem todo o direito de não começar agora, ok? Só que a minha sugestão para você é, faça pesquisa. Encontre o documento do seu antepassado e guarde esse documento. Se você não quer começar agora, eu não concordo, claro, porque eu falo para as pessoas sempre o seguinte, começa imediatamente. Mas, se eventualmente você decidir não começar agora, decida ao menos começar a pesquisa. Eu vou contar uma história da minha vida. A lei de cidadania espanhola, ela teve uma abertura recente para poder os netos conseguirem fazer a cidadania. Só que aí, o que aconteceu? Essa abertura ela foi temporária. Ela começou no final de 2022, em outubro de 2022, e acabou agora, em outubro de 2025. Foram apenas 3 anos de abertura na Lei de Memória Democrática, o que permitiu que netos de espanhóis pudessem fazer a cidadania sem ter a necessidade de viver na Espanha. Meu pai é neto de espanhóis. E meu pai dificilmente moraria na Espanha. Então, essa porta praticamente estava fechada para ele. Porém, eu, já vivendo em Portugal, comecei a pesquisar e buscar os documentos da minha família. Então, encontrei o documento do meu antepassado espanhol, fui montando toda a pasta de documentos e eu daria para ele de presente essa documentação no ano de 2024, né? Porque em 2024 o meu avô, que era o filho do espanhol, faria 100 anos. E eu queria dar esse presente para o meu pai, né? Para ele guardar ali a documentação da família dele espanhola. Mas o que aconteceu? Em 2023 eu já estava com a documentação toda pronta, eu falei para ele, olha pai, eu queria te dar esse presente ano que vem, mas se você quiser, existe a possibilidade de eu fazer o seu processo de cidadania espanhola. E ele, tudo bem. E eu fui lá e fiz a cidadania espanhola do meu pai. E hoje meu pai é espanhol. E eu estou fazendo meu processo agora como filho de espanhol, né? O que é importante você entender? Se eu não tivesse a certidão do meu antepassado espanhol, eu não conseguiria fazer. As leis mudam constantemente. E é importante que você saiba isso. Por isso que eu sempre falo, tem oportunidade, faz logo. Dá a entrada logo. Junta a documentação e dá a entrada. Por quê? Porque às vezes a lei pode mudar e pode te prejudicar. Ou às vezes a lei pode mudar e pode te beneficiar. Foi o caso que aconteceu com a minha família. Então veja, se eu não tivesse a certidão do meu antepassado, abrisse esse período e eu não conseguisse a tempo encontrar essa certidão, talvez eu perderia essa oportunidade. Então, se você está me ouvindo agora e você é um descendente de português, você é um descendente de espanhol, você é um descendente de italiano, começa agora o processo de pesquisa imediatamente e guarda essa certidão com você. Porque você guardando essa certidão... Fala, mas eu sou um bisneto de português, eu sou um trineto de português, eu sou um pentaneto de italiano, eu sou um trineto de espanhol. Não importa, faça. Guarda o documento. Guarda o documento. Porque você guardando o documento, você tem o ponto de partida já na mão. No máximo, pode acontecer de você depois ter que emitir uma segunda via. Mas o desafio de encontrar o documento, que é o mais complexo, você já resolveu. Pensa comigo. Você que é um bisneto, você que é um trineto, para você não ter a documentação hoje, significa que as gerações anteriores de você perderam esse documento. Desprezaram esse documento. Sim ou não? Essa é a verdade. Se essas gerações desprezaram esses documentos, naturalmente não chega essa informação para você. Agora, você pode ser a pessoa responsável de resgatar essa informação, iniciando um processo de pesquisa. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por isso. Eu tenho várias descendências, né? Eu tenho descendência portuguesa, eu tenho descendência espanhola, eu tenho descendência francesa, tenho descendência alemã. A documentação portuguesa é bem antiga da minha família, mas eu já tenho a certidão.
A certidão espanhola, obviamente, também já tenho. Eu não tenho ainda a francesa nem a alemã. E eu sou doido para encontrar. São um pouquinho mais distantes, né? Os vínculos são um pouquinho mais distantes, mas eu sou apaixonado por história, né? E ainda mais a história da minha família. Eu tenho que conhecer as minhas origens, né? Então, eu não tenho essas duas ainda, mas o meu objetivo qual é? Encontrar esses documentos. Por quê? Vai que a lei francesa muda. Vai que a lei alemã muda. Quem sabe eu posso conseguir esse direito. Fábio, mas para que isso tudo de cidadania? Não sei, vai que precisa. Vai que isso abre uma porta. Vai que isso tem algum benefício para descendentes de franceses, descendentes de alemães, descendentes de portugueses, ou de italianos, ou de espanhóis. Vai que isso seja um benefício lá na frente. Pode não ser necessariamente para mim, mas pode ser para os meus filhos. Hoje, os meus filhos são brasileiros, naturalmente, nasceram no Brasil, mas já são portugueses também. Saindo da minha cidadania espanhola, imediatamente eu farei também a dos meus filhos, porque eu quero que eles tenham portas abertas na vida deles. Perfeito? Mais oportunidades, mais possibilidades. E isso está na sua mão. Essa possibilidade está na sua mão. Você está assistindo esse vídeo aqui, significa que você é alguém que se despertou para isso. Significa que você é alguém que tem esse interesse, que tem minimamente essa curiosidade. Então faça, ainda que no processo de pesquisa chegue-se à conclusão de que o seu antepassado seja brasileiro ou de uma outra nacionalidade, pelo menos você não vai ter essa dúvida. A pior coisa que pode acontecer é você dormir todo dia com essa dúvida, ouvindo uma história familiar que você tem um antepassado europeu e você não ir a fundo para descobrir se isso é verdade ou não. Então, faz imediatamente. Tira todas as suas dúvidas com a nossa equipe. Nós temos anos de experiência trabalhando com isso. Eu sou simplesmente apaixonado pelas pesquisas e nós temos pesquisadores maravilhosos que buscam ali a sua documentação, te dão todas as instruções para que você consiga saber a verdadeira história da sua família. Isso serve tanto para a sua identidade pessoal, você saber de onde veio, saber a história da sua família e também, quem sabe, para adquirir um direito, um processo, fazer um processo de cidadania que pode te dar livre acesso para viver legalmente na Europa. Você pode estudar em universidades europeias, você pode entrar no mercado de trabalho europeu e, quem sabe, ganhar em euro. Você pode viver com mais qualidade de vida na Europa, você pode ter um custo de vida muito menor do que, às vezes, comparado com o Brasil, um poder de compra muito maior, ou seja, você tem capacidade de adquirir coisas com mais, com menos custo, né? Com menos impostos, muitas das vezes. Então, a sua vida pode mudar e muito. Então, aproveite essa oportunidade. Se você é um descendente de cidadão europeu, descendente de português, descendente de italiano, descendente de espanhol, começa agora o seu processo de pesquisa, independente do número de informações que você possua, independente do número de documentos que você possua. Vale a pena começar um processo. Vale a pena você ir a fundo na história da sua família, porque tendo essas informações, pode se abrir um universo incrível para você e mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família, mudar a história das tuas próximas gerações. Essa foi a realidade que eu vivi. Eu vivi isso na minha família, por parte da minha esposa, encontrando a certidão do antepassado dela, do bisavô dela português. Eles não sabiam onde tinha nascido, não tinham documentos dele, e eu consegui, com a nossa equipe, encontrar o documento dele em Portugal. Ele é da região de Leiria, e encontrei essa documentação, era do bisavô dela, ou seja, 3 gerações acima da minha esposa. Conseguimos encontrar, conseguimos fazer a cidadania do meu sogro hoje é um cidadão português, depois fizemos a cidadania da minha esposa hoje é uma cidadã portuguesa, e agora fizemos, né, agora já tem um tempo, fizemos a cidadania dos meus filhos, que também são cidadãos portugueses hoje, e eu também estou fazendo meu processo de cidadania portuguesa pelo casamento. Então, além de tudo, o cônjuge, o seu marido, a sua esposa, também pode adquirir a cidadania portuguesa pelo fato de você ter feito. Seus filhos, seu cônjuge, né, suas próximas gerações. Por exemplo, os meus filhos hoje sendo portugueses, significa que os filhos deles e os netos deles têm direito. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível.
Meus filhos hoje, né? 2026 agora, um tem 6 anos, outro tem 12 anos, mas os netos deles já têm direito, por conta de uma decisão que eu tomei, e isso mudou a história da minha família. Minha família hoje já usufrui desse direito pelo fato de eu ter decidido começar uma pesquisa. Então, às vezes está na sua mão mudar a história da sua família, decidindo hoje começar um processo de pesquisa.